Olá, você que acompanha o Portal R10, dando continuidade às entrevistas com os candidatos, gestores públicos e aqueles que fazem parte do poder. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Rodrigão da Carine, seja bem-vindo, que é candidato a deputado estadual pelo PSD, é um forte representante ali na região. E aí eu queria começar falando sobre a sua trajetória política aqui pra gente. Em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade do Portal R10 em poder nos receber, não é? E aceitar aqui as nossas propostas, a nossa conversa, né? Uma conversa franca que vamos ter aqui agora. A sua trajetória. Quero que você Trajetória? fale quem é o Rodrigão da Carine. Como iniciou essa trajetória política? Pronto, o Rodrigão da Carine, ele praticamente nasceu na política, né? Eu sou filho de Campo Maior, nascido e criado ali na Praça Bona Prima, a Praça dos Festejos ali, da Festa de Santo Antônio, da Igreja de Santo Antônio, né? E meu pai, né, sempre foi no meio da política, né? Meu avô foi vereador em Campo Maior, meu pai é vereador 3 vezes, foi vereador 3 vezes, né? E até o momento em que Cocal de Telha, que era um distrito de Campo Maior, uma zona rural, um interior de Campo Maior, ela passou a cidade, né? Justamente na época que meu pai era vereador lá em Campo Maior. Então, isso acontecendo, o meu pai saiu para fazer política em Cocal de Telha, né, para disputar uma vaga na época de prefeito, e na oportunidade ele teve um problema sério, que foi um problema de coração. Ele saiu, um outro candidato entrou, apoiado pela gente, né, e minha mãe foi ser vereadora lá em Cocal de Telha. E partiu daí. Ela foi vereadora em Cocal de Telha por um mandato, e logo depois foi candidata a prefeita, que não teve sucesso dessa vez. Isso eu conto muito, essa história. Depois ela foi candidata a prefeita de novo, sem sucesso novamente. E aí chegaram a falecer. E eu vendo isso sempre, aquela peleja deles para chegar, para ter uma oportunidade de mostrar a forma deles trabalharem no executivo, né, mesmo que arrodeando ali pela Câmara de Vereadores e tal, mas o propósito seria chegar na prefeitura. E não tiveram oportunidade. E aquilo ficou comigo, né? Criei tipo que uma crença mesmo, né, que a gente adquiriu desde criança, e aí a gente foi para a luta. Eu fui vereador lá, fui eleito o mais votado da época de Cocal de Telha, né? Só que tinha um problema de familiar nesse momento, porque a Carine, ela trabalhava minha esposa trabalhava em Piripiri, e eu trabalhava em Campo Maior, e era vereador em Cocal de Telha. Então a Carine vivia, nasceu Samuel, meu primeiro filho, ela morava praticamente dentro do ônibus, né, viajando por lá e voltando para lá e para cá, e eu digo, Carine, na próxima eleição quem vai disputar é você. Essa mulher se apavorou, que não queria saber de política, e não, você vai ser por quê? Porque para a gente resolver o nosso problema, você vai tirar licença lá, vai poder tirar licença, né, vai vir para Cocal de Telha junto comigo e a gente vai ficar aqui, juntos, né, legalmente, para você não perder o seu concurso lá em Cocal de Telha. E assim foi. Carine foi eleita, não é, pela rabada, a última, né, que chamavam, ainda chamam ainda, pela legenda. Né? Foi a menos votada da época, mas foi eleita. Na próxima eleição ela foi candidata a vereadora de novo e foi eleita dessa vez a mais votada. Já na outra, ela foi candidata a prefeita, não é? E foi eleita. A partir de 1º de janeiro de 2021, né, a gente chegou em Cocal de Telha já com essa coisa que eu chamo de nova política, né, pregando e fazendo da forma que a gente tinha planejado. Tipo, a pessoa que não votou para a gente, geralmente chegava no posto de saúde, chegava lá para atender numa repartição da prefeitura, aquelas pessoas que não votavam no prefeito que tinha sido eleito eram tipo excluídas, deixar por último, né? Eles tinham medo. Deixava de ter acesso aos serviços Exatamente. públicos. E a gente foi fazendo exatamente o contrário. E as pessoas se surpreendendo, né? Mesmo não tendo votado. Não votei na Carine e eles me tratam bem. Não votei na Carine e eu tenho a mesma coisa que os outros que votaram têm. E aí começaram a gostar dessa situação da nova política, né? E a gente também faz uma coisa diferente, é que não sumir. A maioria dos prefeitos de interior de estado, eles moram na capital. E a gente não, a gente mora mesmo na cidade. E aí a coisa foi ficando diferente, foi ficando um negócio que foi pegando, as pessoas gostando. A partir de 1º de janeiro de 2021, a gente já teve a totalidade da Câmara a nosso favor. Né? São 9 vereadores. E a gente vem marchando desta forma,
e o vice-prefeito também do nosso lado, até chegar numa próxima eleição, que era a reeleição da Carine. Quando chegou na reeleição da Carine, município 6 mil habitantes, 4 mil e alguma coisa de eleitores, todos com direito a ser candidato, mas não apareceu nenhum candidato para disputar com a Carine. Mas, Rodrigão, isso não é inédito, porque em alguns municípios do Piauí já aconteceu. Beleza, acontece do cara não ter opositor e ser candidato único. Mas não ter opositor, ser candidato único e ter a totalidade da classe política a favor dele, os 9 vereadores, vice e tudo, eu acho que não tem. A gente foi inédito nessa questão, né, nesse exato momento. Enfim, essa é a nova política que eu prego tanto, né, que eu quero levar agora para o território dos Carnaubais. Passando isso, contando aqui mais da trajetória, chego agora ao ponto em que, né, havendo a necessidade do partido, em abril, né, deste ano, de montar uma chapa competitiva em todo o Piauí, que é o PSD, que é o partido que eu milito, e a gente foi escolhido, né, pela base, pelos líderes do partido, para representar o território dos Carnaubais disputando uma vaga para deputado estadual. Né? Por que, Rodrigão? Uma cidade tão pequena. Né? Então, eu acredito que, pelo jeito da gente trabalhar, a gente mora no eixo, né? E a gente está com uma proposta de representar especificamente aquela região. Por quê? Porque de Campo Maior a Piripiri, que é a terra da Carine, são 80 quilômetros. Sigefredo Pacheco até Boa Hora são cerca de 160 quilômetros. Nesse espaço geográfico, nós temos 18 municípios. Então, não tem necessidade da gente sair para estar indo lá para Picos, para Parnaíba, capilarizar voto, dizer que vai representar Picos, representar em Parnaíba, assim a gente não vai dar conta nem do nosso próprio território. Então, a nossa meta, a nossa proposta é representar o território dos Carnaubais, onde a nossa terra natal, que é Campo Maior, não é, que é a cidade-mãe do território dos Carnaubais, precisa de um representante, que nós não temos hoje nenhum representante. Já tivemos época que existiam de 2 deputados estaduais de uma só vez. Carbureto e César Melo foram deputados estaduais, Paulo Martins e Antônio Félix, e hoje nós não temos nenhum deputado eleito na região de Campo Maior e território dos Carnaubais. E essa é a nossa proposta. A sua campanha, então, está focada ali no território dos Carnaubais. Exatamente. A gente não deixa de sair, sim, porque o Piauí é grande e tem raízes, né? São 18 municípios. A capital, por exemplo, a gente vem aqui, sim, reuniões em Teresina e tal, mas praticamente todas as reuniões, todas as pessoas que a gente vem para cá para conversar, para tentar convencer o voto, são ligadas à região de Campo Maior e território dos Carnaubais. Você faz parte do PSD, o PSD está apoiando o governador Rafael Fonteles, você também vota no Rafael, vota em todo o time do povo? Lá é de cabo a rabo. O Rodrigão da Carine é georgiano, Rodrigão da Carine, primeiro voto Júlio César, segundo voto Marcelo Castro, governador Rafael e Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente está bem definida. Bem definido. Surgiu aí nas redes uma história sua com a Havaiana, que isso virou hit na internet. A história da Havaiana, conta pra gente essa história. A história da Havaiana é bem engraçada. Começar pelo boné. Essa questão de críticas, né? Muita gente, a gente vai enfrentar uma campanha, tem a questão do marketing e tal. Vamos tirar as fotos, vamos. Rodrigão, tirar o boné. Eu digo, rapaz, eu não vou tirar meu boné. Por quê? Porque o boné já é uma marca minha, eu gosto do boné, eu sou o Rodrigão da Pega no Boi do Limpo, o Rodrigão na Pega no Boi na Moita, eu sou o Rodrigão das Vaquejadas, sou o Rodrigão do Vaqueiro Raiz, Rodrigão das Cavalgadas, dos Dias do Vaqueiro, lá na região, território dos Carnaubais. Então, o chapéu, o boné é uma marca minha, e eu acredito que é uma identidade visual que eu não vou tirar, né? E continuo usando o boné. Aí vem pro slogan, Rodrigão do povão, sem frescura e pé no chão. A questão do povão, porque a gente teve assim eu descobri que seria candidato não tem 4 meses. E estava em plenos festejos ali em Campo Maior quando eu comecei a pré-campanha. E quando a internet é muito rápido, as pessoas sabendo que eu seria candidato, e gerou aquela muvuca, aquela multidão acompanhando a gente, um monte de gente, e eu gosto muito disso. Eu não sei sair, eu não sei sentar numa mesa se não for uma mesa grande e tal, e bota uma sanfona para tocar e vamos para ali para os festejos, né? E assim foi, né? E as pessoas diziam, o Rodrigão é do povão. Veio para mim, um dizia, o outro dizia do povão.
Uma vez recebi um amigo nosso, que é o Cirano Cirino, veio comer uma carne de sol lá no mercado de Campo Maior. E aí lá ele disse, fez até um vídeo, Rodrigão, tu é sem frescura, rapaz, tu tem um pé no chão. Aí eu fui juntando uma coisa com a outra. E aí criei esse slogan. E eu gosto muito de usar a chinela havaiana, e eu estava gravando uns vídeos com a equipe nossa, e sem querer e sem intenção a havaiana apareceu no vídeo. E aí um dos portais aí fizeram uma matéria, botaram e tal, e isso estava gerando uma polêmica nos nossos grupos de apoiadores. Eu digo, vamos resolver o problema. O meu e o de vocês. Aí vamos usar como marketing, aí vamos usar a chinela havaiana, a chinela japonesa, como a gente chamava, e eu vou passar a usar a havaiana durante a campanha inteira. Porque aí eu já fico mais confortável, né? E mais à vontade, né? Como toda a nossa campanha, que é uma campanha realmente de pé no chão. E tira o espaço para esse burburinho todo, para uma coisa que não é Acabou. importante. Tá, né? todo mundo de Havaiana, tá uma beleza. Agora, falando sobre suas propostas, caso eleito deputado estadual, qual será a sua bandeira, qual será o seu foco, como será desenvolvido o seu trabalho na Alep? Certo. Minha bandeira é uma bandeira, se for falar bandeira exclusiva, seria o social, mas o social englobando muita coisa. Muita coisa. Social e falando em bem-estar social. Como a pessoa pode se sentir bem, né? Principalmente aqueles que mais necessitam de atenção, aqueles da ponta da rua, dos bairros, principalmente. A gente olha exemplo de Campo Maior, que é uma cidade linda, maravilhosa, o nosso Campo Maior. Aquele açude grande é lindo, aquela Serra de Santo Antônio, a Praça Bona Prima, a igreja, os festejos, lindos. Mas Campo Maior não é só aquilo, não é assim como todas as cidades. Campo Maior passou daquela ponte ali do Surubim, já vem Flores, Flor do Campo, Santa Rita, Everest 1, Everest 2, Parque Everest. Então tem muita gente na ponta da rua. Essas pessoas precisam ser assistidas, né? Em primeiro lugar, precisam de emprego e renda. Questão de incentivo fiscal. Incentivo fiscal. O nosso Piauí não é culpa só do governo, né? Às vezes, os prefeitos podem incentivar a questão fiscal. Lá em Cocal de Telha mesmo, a Karine já disse para todo mundo, já fala sempre, a empresa, a indústria que quiser montar estrutura em Cocal de Telha, a gente não quer nada de ICMS. Porque hoje o quê? Cocal de Telha não tem emprego e renda e nem tem arrecadação de ICMS, certo? Certo. E se a gente trouxer uma empresa ou uma indústria para lá? A gente continua sem arrecadação de ICMS, mas nós vamos ter emprego e renda. Então, por que não? Faz o comércio circular e o dinheiro circular. Exatamente. Será que é melhor ficar sem nada e a pessoa não ter uma renda? Ou melhor a gente ficar do jeito que está e arrumar emprego para as pessoas e renda? Né? Então, acredito muito nisso, que na Assembleia a gente vai ter mais força. Cocal de Telha é um município pequeno, a gente não tem tanta força, mas lá na Assembleia vamos ter força para isso, para melhorar, principalmente esses da ponta da rua e dos bairros. Né? O segundo ponto é a questão de saneamento básico, que inclui água de qualidade. Nós temos o maior lençol freático do mundo, é o Piauí. Né? Muita água embaixo. Lá na minha propriedade, por exemplo, onde eu moro, lá no interior, eu moro no assentamento Folha Miúda, não, no assentamento São José. Lá, 40 metros o poço, deu 70 mil litros por hora e 90% de pureza. Daria para engarrafar e vender. Água boa. Então o Piauí é praticamente todo assim. Né? E por que não na ponta da rua, nos bairros, não tem uma água de qualidade? Além do esgotos a céu aberto. Aqui ele tem que tirar. Imobilidade, né? Não justifica em 2026 ainda ter bairros de zona urbana, como Poção 1 e 2 em Campo Maior, por exemplo, na Pissarra, e ter lá na frente, na zona rural, um pouquinho mais na frente, lá como é que chama? Uma empresa tirando pissarra, tirando areia e as caçambas passando ali, e aquela poeira ficando dentro do município, na zona urbana. Eu acredito que é isso, que é a questão de saneamento básico que a gente tem que usar. E por fim, depois que tiver todo mundo com água, com saneamento básico, com seu dinheiro no bolso, com emprego, cultura e lazer. Porque as pessoas da ponta da rua também merecem cultura e lazer. Né? Você chega no centro, tem lá o Arena, não sei o quê, Arena Calcular, a gente paga para... Por que não na ponta, nos bairros? A gente fazer isso gratuitamente para as pessoas. Um centro poliesportivo, cultural. Abrir, né? Possibilidades para quem não tem. Exatamente. As pessoas precisam estar bem, precisam se sentir bem. E com o pouco, com o básico, dá para fazer isso.
Eu queria aqui agradecer a sua participação aqui no Portal R10 e agora eu quero que você deixe uma mensagem para os seus apoiadores, para quem acompanha o Rodrigão da Carine, para quem está aí torcendo para a sua eleição. Eu queria que você deixasse uma mensagem para... Em primeiro lugar, lhe agradecer mais uma vez, agradecer o portal, vocês que fazem esse portal maravilhoso, R10, grande portal de muita abrangência, e dizer para as pessoas, para o Piauí, para o território dos Carnaubais, para Campo Maior, minha terra natal, né, que o Rodrigão da Carine está disposto, né, a fazer, uma administração a fazer, um mandato voltado para vocês da ponta da rua, para vocês dos bairros, para vocês que precisam de atenção, precisam de alguém perto. Então, conto com vocês agora em 4 de outubro, que vai ser o dia de São Francisco, né? Eu sou devoto de São Francisco, Nossa Senhora Aparecida. Peço a ajuda de vocês, que vocês possam estar nos ajudando. A nossa chapa é de cabo a rabo, a chapa do time do povo. Rodrigão da Carine, 55999. Jorgiano Neto, 5555. Júlio César, 555. Marcelo Castro, 151. Governador Rafael Fonteles, 13. E Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, 13. Ele sabe de cabo a rabo os números, viu? Gente, para você que acompanhou essa entrevista, essa e outras conversas você confere no nosso canal no YouTube, mais detalhes na nossa plataforma no www.portalr10.com.